tema da pregação é: o que é a igreja? Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Muitas pessoas creem que quando se reúnem em casa para estudar a Bíblia ou orar juntos, isso já se caracteriza uma igreja. E vou deixar uma pergunta hoje para nós no início. Existe alguma diferença entre um grupo de cristãos que se reúne de maneira informal para estudar a palavra de Deus, sem nenhum compromisso, e uma igreja local? É isso que nós vamos procurar entender hoje, né, se Deus permitir. Quais são os elementos que fazem que um grupo de pessoas venha a ser uma igreja? O que é, então, uma igreja? Antes de responder, vamos corrigir algumas visões equivocadas do que é uma igreja. Porque depois que nós vermos o que não é uma igreja, entenderemos melhor o que é uma igreja. Muitas pessoas, então, têm uma visão errada do que é igreja. Em primeiro lugar, primeira visão errada: a igreja é um edifício. Parece ser básico, né? Parece ser simples, mas muitas pessoas ainda acham que a igreja é o prédio, é o edifício. Né? No meio católico, né? As pessoas, quando passam em frente à igreja católica, eles fazem o sinal da cruz, né? Eles acham que a igreja é onde estão os blocos, a parede. Isso não se caracteriza em uma igreja. E o que a Bíblia, então, ensina a respeito disso? O que é o templo, né, da nova aliança? Porque antes, no Antigo Testamento, existia o templo, lá em Israel, lá em Judá. E Deus ordenou que se cultuasse a Ele lá naquele templo. Mas agora nós estamos na nova aliança, no novo pacto, no Novo Testamento. Aonde, então, devemos cultuar? O que é esse templo? O que é a igreja? A igreja não é feita de tijolos, não é feita de pedras, não são edifícios, mas sim a igreja são pedras vivas e é feita dos eleitos, dos salvos, a reunião do povo de Deus. Ali podemos dizer que é a igreja. A igreja é o conjunto dos salvos, dos remidos, não é um prédio. Né? Se nós formos embora, aqui deixa de ser a igreja, não é mais a igreja. Aqui apenas é o prédio da igreja. 1 Coríntios 3,16 vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Paulo também, lá em Atos 17, ele diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o templo não é o edifício, não é o prédio. O templo somos nós. É o povo que congrega, que se ajunta aqui para adorar a Deus. Então, a igreja somos nós que chegamos aqui, né, 7h30, né, no horário do culto. Nós somos a igreja. De modo que quando essa reunião acabar, então aqui não existirá mais a igreja. Depois que nós formos embora, isso aqui deixa então de ser igreja. Então essa é a primeira visão errada. Achar que a igreja é o templo, é o bloco, né, as paredes. Não, isso daqui não é a igreja. Essa então é a primeira visão equivocada, primeira visão errada. A segunda visão equivocada é que a igreja é um conjunto de atividades religiosas, como o culto que celebramos no domingo. Tem pessoas que acham que a igreja é só no domingo. Aí depois que acaba o culto, acabou a igreja. É só quando a igreja está reunida, ali está a igreja. É só um conjunto de atividades religiosas. Mas esse não é o conceito de igreja na Bíblia. Nós sim congregamos por ordem, por mandato, nos reunimos para o culto, né? Entretanto, somos membros do corpo local 24 horas por dia, 7 horas por semana. Então, quando nós vamos embora, a igreja não deixa de existir. Nós somos igreja, nós somos o povo de Deus. Você é a igreja, né? Faz parte da igreja. Ela não acaba. Ela está em todo mundo, mesmo não sendo na hora do culto. Olha o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos,
que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo perseguiu a igreja de Deus só quando o povo estava reunido no culto? Não. Paulo perseguia a igreja em todos os lugares. Onde ele visse um cristão ali pregando ou reunido, ele ia lá para prender ou para matar. Seja na praça, seja na rua, seja na feira. Então, a igreja está em todos os lugares. Agora nós nos reunimos aqui como igreja. Então, somos igreja antes do culto, durante o culto e depois do culto. Somos igrejas no feriado, somos igreja de manhã e à noite. Então, a igreja não se limita apenas ao ambiente de culto. Então, essa é a segunda visão equivocada, né? De que é só momentos religiosos que fazem parte da igreja. Só quando estamos reunidos como igreja, né, como para cultuar a Deus, que se caracteriza uma igreja. Não. Somos igreja em todo o tempo. Qual que é a terceira visão equivocada? É que a igreja são seus líderes, ou seus pastores, né? Tem gente que acha que a igreja é só o pastor. Esse é um conceito que é meio problemático, porque nem sempre se crê nele a nível consciente. Muitas pessoas não dizem abertamente, a igreja é o pastor, a igreja é os líderes. Mas na prática, nós achamos que é isso. Como assim? Se nós questionássemos na igreja hoje, quantos creem que a igreja são só os pastores? A maioria diria não. Não, que isso? A igreja não é só os pastores. Mas, na prática, nós veremos que muitas pessoas agem dessa forma. Por exemplo, se um membro da igreja não está bem, ele está mal, ele está quase se desviando, está fraco na fé. Aí acontece de fato dele sair da igreja, de ele não voltar mais. Acredito que a grande parte não vai se sentir culpado da saída dele da igreja. O que eles vão dizer? A maioria das pessoas, é a culpa do pastor, não foi atrás. Mas a igreja não é só do pastor. Todos nós somos a igreja. O pastor tem a sua responsabilidade, mas todos nós carregamos também uma responsabilidade. Todos nós temos que ir lá visitar, nós temos que ir lá pregar, nós temos que ir lá tentar chamar o irmão de volta. Então, quando um irmão sair da igreja, se desviar, a culpa não é só do pastor, a culpa é de toda a igreja. O pastor tem a sua parcela maior, mas a igreja também é responsável. Não pense que a culpa é só do pastor, porque a igreja não é só o pastor. Muitas pessoas acham que a igreja é só o pastor, desta maneira. Os líderes sim têm sua função particular, mas eles não são a igreja. Eles fazem parte dela. E a igreja não se limita somente a eles. Romanos 15,14 vai dizer: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestar uns aos outros. Olha aí, o papel não é só do pastor. O papel é de todos os membros da igreja. Vocês estão aptos, cheios do conhecimento, para admoestar-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Mais uma vez, a responsabilidade de todos da igreja. Paulo está exortando a todos, não só os líderes. Todos nós temos então a nossa responsabilidade como igreja. A igreja não é feita só pelo pastor. Tudo de bom e ruim que acontece, todos nós somos responsáveis dentro da igreja. Por exemplo, alguém está lá no hospital, está passando mal, né? Está lá, e aí de repente vai um irmão, não é o pastor, vai um irmão, um conhecido lá da pessoa, às vezes é o vizinho, é da igreja. Aí chega lá o irmãozinho, né? Ora lá pela pessoa, agradece, faz companhia lá, né? Aí tem pessoas que dizem, a igreja não veio me visitar. Como não? O irmão é a igreja. O irmãozinho que foi lá é a igreja. A irmã que foi lá é a igreja. Está representando a igreja. Às vezes o pastor não deu para ir. Se o irmão foi lá, ele representou a igreja. A igreja foi sim.
Não é porque o pastor não foi que a igreja não foi. Isso acontece também num velório ou no funeral. Ah, o pastor não apareceu no funeral, no velório. Aí você vai ver a maioria dos irmãos da igreja foram. Aí por algum compromisso o pastor não deu para ir. Aí fala assim, a igreja não veio. Não, a igreja não é só o pastor, a igreja são todos os membros da igreja. Um exemplo. Vamos dizer que no domingo, o dia de todo mundo vir para o culto, o pastor ou eu, a gente resolve não vir para o culto não. Ah, irmãos, vou cancelar o culto hoje porque hoje eu vou assistir filme, vou assistir uma série da Netflix ali, comprei uma pipoca de micro-ondas, né, uma Coca-Cola, e hoje não vai ter culto não. Eu vou ficar aqui tranquilão aqui. Muitas pessoas vão achar um absurdo. Que isso, o pastor não quer ir cultuar Deus no dia de domingo, o dia dele pregar? A maioria das pessoas vão dizer, isso é um absurdo, é um escândalo. Mas aí você faz isso, aí não é um escândalo. Aí você não tem problema. Tem problema sim. Assim como o pastor, isso se torna um escândalo, né, para as outras pessoas, para o membro também. Nós deveríamos nos ver assim. Não deveria negligenciar o dia do culto, o dia do Senhor. Mas as pessoas colocam só a responsabilidade sobre a liderança. Mas todos nós somos responsáveis diante da igreja. Portanto, irmãos, vimos que a igreja não é um edifício, não é as paredes, não é um conjunto de atividades religiosas. O culto não acontece, a igreja não acontece só no dia de domingo, no dia de terça. Nós somos igreja em todos os dias, 24 horas por dia. E a igreja também não é só os pastores e os líderes. O que é então a igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia ou eclesia. Esse termo foi tirado do grego secular para se referir a uma assembleia, a um grupo de cidadãos convocados para reunir-se em uma assembleia para tratar assuntos da comunidade. A palavra grega eclésia, que é geralmente traduzida por igreja, é uma combinação das palavras chamar e fora. Chamar o povo para fora, chamar o povo para a reunião da comunidade, para a reunião solene. Embora seja teologicamente verdadeiro que os cristãos têm sido chamados para fora do mundo, esse mundo pecaminoso, para ser igreja, isso é uma verdade, mas essa palavra não tem ligação com isso. Esse é o argumento dos desigrejados, né, que usam a palavra eclésia, sair para fora. Eles interpretam de maneira errada, porque eles dizem é sair do sistema religioso, sair da institucionalização, sair dos templos. Mas esse não é o sentido, né, dado ao texto. No Antigo Testamento, como no Novo, essa palavra significa que Deus chama o povo para se reunir à assembleia daqueles que foram chamados por Deus por meio do Evangelho. Então Deus ele convoca o povo a sair de suas casas para cultuarem a Ele, para estar ali presente a uma reunião, a uma chamada. Não é só sair da igreja, não é só sair, né, para o mundo pregando. Não, é sair da sua casa para se reunir. Esse era o sentido no Antigo Testamento, né, que as pessoas deveriam sair para ir para o templo, para a Assembleia de Deus. E assim também nos dias atuais. Né? Essa palavra eclésia é a reunião, o ajuntamento, a assembleia do povo de Deus. É daí que surgiu o nome da igreja pentecostal, Assembleia de Deus, de eclésia, onde o povo sai de sua casa, o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus, para estar em reunião, em comunidade com o povo de Deus. Esse é o sentido original da palavra eclésia. Na Confissão Batista de Londres, né, que a nossa igreja segue, né, aderiu, de 1689, no capítulo 26, ali define o que é a igreja. A igreja universal ou católica, né, isso não quer dizer que é católica romana, né, católica é em todo o mundo. Universal em todo o mundo, não é a universal do reino de Deus, não. Aquela lá é herege, né? É a universal porque ela está aí em todo o mundo. Que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade da graça, pode ser chamada invisível. Consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo,
o cabeça de todos. A igreja é a esposa, o corpo e a plenitude daquele que é tudo em todos. John Piper também, ele define a igreja como um grupo de crentes batizados, comprometidos a cuidar um dos outros, que se reúne regularmente para adorar a Deus através de Jesus Cristo, para serem exortados pela palavra de Deus e para celebrar as ordenanças, batismo e ceia, debaixo da liderança de guias devidamente constituídos. Portanto, a igreja é o local de onde são chamados, né? Os eleitos são chamados. É um grupo de pessoas que creem e foram batizados. Não é qualquer reunião. Primeiro, elas devem ser convertidas, elas devem crer, ser batizadas no Espírito Santo e batizadas nas águas. Batizados no Espírito Santo, né? Essas pessoas então fazem parte da igreja invisível. Depois de receber o Espírito Santo, de ser batizado na igreja, né, na igreja invisível, ela então é chamada a ser batizada nas águas. Né? Então ela integra a igreja local, né, e visível. Então, para fazer parte da igreja, precisa então ter a fé em Cristo Jesus, né, se arrepender de seus pecados, então para ser batizado pelo Espírito Santo e depois batizado nas águas. Esses são a igreja. Marcos 16:15 vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma ordenança. Isso foi a grande comissão, a tarefa dada pelo Senhor Jesus para que a igreja evangelizasse todo mundo e se organizasse, e estabelecesse as suas leis, os seus mandamentos aos novos convertidos. Lá em Mateus 28:19 vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então há uma ordenança para a igreja, para a comissão. Ela deve ser organizada, ela deve fazer discípulos, ela deve ensinar todas as doutrinas da igreja para os novos convertidos, para os novos batizados. Então a igreja não é só nós virmos todo domingo e toda terça aqui na igreja. Não, é nós sermos a cada dia ensinados, doutrinados com as leis de Deus, com as palavras de Jesus Cristo, com toda a lei de Deus de Gênesis e Apocalipse. É tornar-se então um discípulo, alguém que agora está apto para ensinar também a outras pessoas. Isso é fazer parte da igreja. Todos nós então temos um dever de aprender as doutrinas de Deus, né, o que é a Trindade, o que é o Evangelho. Quando alguém perguntar para você na rua, você tem que estar apto a dar razão da sua fé. O porquê que você é crente, por que você crê em Jesus. Às vezes a gente vê, né, na internet fazendo pergunta para os cristãos para citar 3 versículos da Bíblia. Os cristãos não sabem. Aí vai perguntar para o muçulmano quase leu o capítulo inteiro lá do Alcorão. Dá de 10-0 nos cristãos. Por quê? Porque eles estão fazendo o papel deles. Agora os cristãos hoje não. Eles não se preocupam mais com doutrina, com a palavra de Deus, não leem a Bíblia, aí não sabem nada. Aí quando são confrontados, passam vergonha, ficam quietos, ficam tímidos. Então nós devemos a cada dia aprender mais da palavra de Deus, das doutrinas de Deus. Se possível for, decore os versículos, para então você estar apto, ser um discípulo, ser chamado de discípulo. 1 Tessalonicenses 4,18 vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros. Tiago 5,16, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, a missão e a grande comissão não é só dos líderes e dos pastores, dos missionários. A grande comissão é de toda a igreja, de todos nós, de levarmos o Evangelho. Um dia nós recebemos o Evangelho. É um remédio, a cura do câncer. E agora nós devemos pegar esse remédio e levar às outras pessoas, aos perdidos, aos caídos, àqueles que não conhecem o Evangelho, que estão em falsas igrejas, que estão nas seitas. Hoje nós devemos também pregar para os evangélicos, porque em muitas igrejas nós não podemos chamar de igreja, porque lá eles não conhecem o verdadeiro Evangelho.
Prega-se lá, é teologia da prosperidade, é coach, é como ser uma boa pessoa, é um Jesus hippie, paz e amor. Hoje, infelizmente, chegamos ao ponto de ter que ensinar e pregar para os evangélicos. Paulo fez isso. Ah, isso é pescar em aquário? Não, lá não é um aquário. Lá é um lago que tem um tubarão lá. Eles estão correndo risco de vida. Hoje, nós devemos fazer como Paulo. Paulo, quando ele chegou lá na cidade de Filipos, ele procurou ver aonde estava reunido aqueles que buscavam a Deus. Ele olhou assim, Paulo costumava ir na sinagoga. Olha a ousadia de Paulo. Ele ia na sinagoga dos judeus. E lá e pregava Jesus. E os judeus achavam que era de Deus, mas não era. E Paulo ia lá. Ou ele se convertia ao cristianismo, ou Paulo era apedrejado. Aí Paulo chegou em Filipos, procurou uma sinagoga, não achou. Ué, cadê o povo? Aqui não tem sinagoga? Aí Paulo descobriu que existiam mulheres que iam para a beira do rio para orar a Deus. Aí Paulo, então é lá que eu vou. Eles acham que conhecem a Deus, mas não conhecem. Aí foi lá e pregou o evangelho para aquelas pessoas. Nós também devemos fazer isso hoje. Somos responsáveis por essa grande comissão de levar as verdades de Deus. Portanto, o texto de Mateus 18, que diz, onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, ali eu estarei, não significa que qualquer ajuntamento de crente configure igreja. Por quê? Porque no verso 15 do mesmo capítulo, do capítulo 18, que faz parte do contexto, está falando de disciplina. Está mostrando que deve haver uma organização, um corpo comprometido que disciplina um e o outro, que exortam um ao outro, que exclui até membros. Então não é uma reunião esporádica, sem responsabilidade. O contexto é isso. Eles iam julgar uma causa. E ali, então, Deus estaria participando daquela exortação. Agora, irmãos, então chamados por Deus, unidos em um corpo pelo batismo, comprometidos a cuidar um dos outros, agora Deus ordena que congregamos. Deus ordena agora o culto público. E ali está, então, a igreja presente. Hebreus 10, 23 vai dizer, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então aqui o autor aos Hebreus, ele diz que não devemos deixar de congregar. Por quê? É no culto que nós iremos conhecer mais a palavra de Deus, iremos celebrar o Evangelho. É onde nós iremos cumprir as ordenanças de Jesus, que é o batismo e a ceia. É onde iremos cantar louvores a Ele, aonde estaremos ali chorando com os irmãos, nos alegrando com os irmãos. Como que nós iremos ajudar os irmãos se nós não conhecemos os irmãos? Agora, para que então nós congregamos? Então, para adorar a Deus por meio de Jesus Cristo, cantar louvores, cantamos as obras de Deus, os atributos de Deus, celebramos o Evangelho de Jesus Cristo. Por que congregamos? Porque na igreja, então, é onde aprendemos doutrina, mandamentos, somos consolados, ensinados, exortados, doutrinados. Obedecemos, então, às ordenanças, o batismo e a ceia. Por isso que nós devemos congregar. Igreja não é a pessoa sozinha, A igreja é um corpo. O corpo ele tem o quê? O dedo, tem a mão, tem os pés. O dedo sozinho não é um corpo. Então nós precisamos estar junto com a igreja de Deus. Se você crê que nós pregamos a verdade, buscamos pregar a verdade, e se você crê que aqui é algo bíblico, então se junte a nós, pregue o evangelho, se esforce e seja à disposição, seja cooperador na obra de Deus. Se une à família de Cristo, como disse J.C. Ryle, não sei se eu pronunciei correto. A igreja é a família de Deus. Esta que é o edifício de Deus, a fundação de Deus, o templo do Espírito Santo. Esta é a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Ela é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, é a luz do mundo, o sal e o pão da terra.
Olha que maravilha. Essa é a igreja que Jesus derramou seu sangue por ela. João Calvino, nas Institutas, ele escreve, ele cita um outro pai da igreja, né? Ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Ou seja, você dizer que eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus Cristo, mas eu não gosto da igreja, é uma incoerência. É uma incoerência. É a mesma coisa de você dizer, você gosta de mim, mas não gosta da minha esposa. Você gosta de mim, mas não gosta da minha mãe, do meu pai. Você não gosta da minha família. Né? Eu vou convidar você para ir no meu aniversário. Mas é o seguinte, não leva sua esposa não, vai só você, porque eu não gosto da sua esposa. Né? Você dizer que ama a Deus, mas não ama a igreja, há uma incoerência. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso. Como que você consegue amar alguém que você não vê, né? Se você não consegue, se você não ama aquele que vê? É uma incoerência. Então, terminando agora, 3 palavras de aplicação para nós. Primeiro, aos membros da igreja local. Você que entendeu, né? Que faz parte da igreja de Cristo, da igreja visível, né? Também aqui, instaurada aqui, né, nessa comunidade. Renove os seus votos. Analise sua vida cristã. Você tem se portado como um filho de Deus? Como um discípulo de Jesus Cristo? Se você não tem, analise a sua vida. Como eu devo ser um filho melhor, um discípulo melhor? Participe mais das atividades da igreja. Seja um cooperador. Seja a igreja realmente, né, cooperando, estando ativa. Estando trabalhando. Fazendo como Paulo, gastarei e me deixarei gastar. Ajudando com o que puder. Eu não sei fazer muita coisa. O pouco que você fizer, Deus, Ele vai se agradar. E Deus multiplica os seus dons, os seus talentos. Se coloque à disposição, se coloque na brecha. E creia que Deus vai lhe usar. Eu não sei pregar direito, eu não sei falar direito. Apenas convide, venha para a igreja, vai tal dia, aí você ora pela pessoa. Pode ter certeza, Deus vai lhe usar. Quantas pessoas já vieram para a igreja apenas recebendo um convite? Eu lembro da história do Barbosa lá de Guaratinguetá. O Barbosa, ele foi evangelizado pela uma senhorinha lá, a irmã Cecília, uma japonesa, e ela sempre convidava ele. Ela fala pouquinho, mas do pouquinho que ela sabia, ela falava para ele, convidava ele. Ele mexe com bicicleta. E convidando, até que um dia, por insistência dela, de tanto convidar, era dia do Impacto, ela convidou ele para ir no Impacto, né, o evento evangelístico que a gente faz. E nesse dia, o Barbosa, hoje ele é uma bênção, né? Ele é líder lá em Guará. Ele, na noite passada, tinha ido num baile chamado Drink do Inferno. E ele estava drogado. E aí, ele encontrou com a Cecília de manhã, quando estava chegando do baile. E aí, Cecília, então, o seu nome está lá no Impacto, você vai, né? Não, eu vou então. Aí ele foi lá no Impacto, né, que é 3 dias do evento. Ele falou que teve uma hora que ele ouviu o evangelho, ele estava na piscina lá assim, olhando para a água, e ele começou a chorar, derramou em lágrimas, e ele falou que daquele dia em diante ele nunca mais queria colocar nenhuma porcaria na boca dele, nada. Não queria usar mais droga, beber e nada. Ele falou que queria ter a vida transformada, clamou a Deus por misericórdia, e Deus transformou a vida dele. Hoje ele é uma bênção, né? É um dos líderes lá em Guaratinguetá. Então, use, né, os talentos e os dons que Deus lhe deu. Seja, então, membro, né, ativo na igreja local. Agora, a palavra que eu vou dirigir é aqueles que professam ser cristãos, mas não são membros da igreja. Tem pessoas que têm fobia de igreja, de gente. Jesus, eu amo a Deus. Será que você ama a Deus mesmo? Você não gosta de crente? Como eu disse, se você não consegue amar aquele que você vê, a Bíblia diz que você é mentiroso. Você não vai amar a Deus ao qual você não vê. Você diz que é crente, mas não é membro de uma igreja. Não quer se envolver, participar, porque às vezes você não vai com a minha cara. Pode ser, ué.
Pode ser que você não tenha muita afinidade comigo, mas você não deve avaliar a sua presença na igreja porque você vai com a cara de alguém ou não. Você tem que ver se a gente está pregando é verdade. Talvez você não vá com a cara do pastor de Guará, de Pinda, mas você tem que primeiro ver o que ele está pregando é verdade. Apesar que eu não gosto do jeito dele, eu queria que ele brincasse mais, eu queria que ele fosse mais sério, mas o que ele está pregando ali está dentro da Bíblia. Isso é o que importa. E ore para que nós possamos ser mudados também, né? Nós também somos seres humanos, nós também temos falhas. Se você andar conosco, né, e eu andar com vocês, quanto mais perto a gente andar, a gente vai ver mais a falha um do outro. A gente vai ver os erros um do outro. Mas é aí que entra aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. A perdoar, a ser longânimo, a ser benigno, a considerar, né, a orar um pelo outro, a suportar um outro. Aí a gente coloca em prática realmente o que nós temos aprendido. E às vezes, você que tem pouca paciência, às vezes Deus vai colocar alguém lá para testar a sua paciência. Né? A pessoa é brava, vai colocar alguém lá para testar essa área da sua vida, para ver se você fica mais calmo. Então, nós devemos participar. Tem gente que diz, eu não vou à igreja porque só tem hipócrita. Então vem, cabe mais um. Vem. Só tem gente difícil. Aqui é o seu lugar. É cheio de gente difícil. Mas como assim na igreja? Na igreja. Na época de Paulo foi assim, na igreja de Coríntio. Na igreja de Coríntio, lá tinha panelinha na igreja, tinha divisão, tinha acepção de pessoas, chegava na hora da ceia, estava o pessoal se embriagando, um comia tudo, aí não deixava nada para o outro. O pessoal estava brigando lá, estava levando as pessoas para o tribunal. Você está me devendo aí R$50, vou colocar você na justiça, entre os próprios irmãos. Mas era a igreja de Deus. É a igreja ao qual Jesus deu a vida por eles. Aí, na igreja da Galácia, Paulo ele exorta os irmãos a dizer: quem vos fascinou, ó insensatos gálatas, a crer em outro evangelho? Eu preguei para vocês, já estão acreditando em outra coisa. Já estão se desviando da verdade. Igreja cheia de problema. A igreja de Éfeso era uma igreja erudita, uma igreja cheia de boa teologia, mas era fria. E Paulo exorta também. Então, participe da igreja. É aqui que nós, a cada dia, somos moldados por Deus, somos transformados. Talvez, se você ainda não quis se envolver, você não quer estar com a igreja, talvez é um sinal que você ainda não é crente. Porque no céu, o que vai ter lá no céu? É Deus e crente. São pessoas. Você é assim, um termômetro para ver se nós somos crentes ou não. Analise a sua vida. Por exemplo, você fica aí dias sem vir na igreja. Seu coração não fica ali aflito, com saudade da igreja? Ou para você tanto fez, tanto faz? Se para você tanto fez, tanto faz, você deve tomar cuidado. Outro exemplo, na pandemia. Na pandemia, havia irmãos que estavam desesperados, queriam cultuar a Deus. Pastor, quando que a gente vai voltar? Não, está errado isso aí, a gente tem que cultuar a Deus. As pessoas sentiram falta. Quando voltou o culto, nossa, foi uma alegria. Mas será que eu e você, nós agimos dessa maneira, ficamos alegres quando o culto voltou? Tem pessoas que não, infelizmente. Tem pessoas que eu fiquei sabendo, em muitas igrejas, depois que conheceu o culto online, nunca mais foi na igreja. Acostumou a cultuar a Deus em casa. Você tem que sentir vontade de estar junto com os irmãos, louvando, orando, cantando, esbarrando os irmãos, pisando no pé do outro. A gente tem que sentir isso, sentir falta da igreja. Em terceiro lugar, eu quero dirigir àqueles que não pertencem a nenhuma igreja. Simplesmente porque não pertencem a Cristo, não são salvos ainda. Você não se batizou, você não é membro, você não confessou Cristo de todo o seu coração, não arrependeu dos seus pecados. Eu não te chamo para vir à igreja, mas primeiro eu te chamo a vir a Cristo, em arrependimento e fé, para a salvação. Depois, vai para a igreja, se batize, se torne um membro,
se torne um discípulo de Jesus Cristo. Tem alguém assim que não tem compromisso com a igreja? Que não é da igreja, simplesmente porque não é de Cristo ainda? Porque não se converteu? Então não te chamo para vir primeiro à igreja, mas venha a Cristo. Venha para a cruz, lá tem perdão dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da bebedeira, se arrependa da jogatina, do adultério, do vício. Se arrependa do rancor, do ressentimento, do ódio, da mágoa. Se arrependa e vá para onde? Para a cruz de Cristo. Lá tem tudo o que eu e você precisamos. Lá tem a remissão dos nossos pecados. E lá nós encontraremos a vida eterna. Vamos colocar de pé? Vamos orar a Deus e agradecer a Ele por Deus ter morrido por sua igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele está enfeitando a sua noiva. É um processo. Está embelezando. Então, que nós possamos ter paciência uns com os outros, que nós possamos pedir a atuação do Espírito Santo no nosso meio, nos transformando, nos dando paciência uns para com os outros, sendo transformada a imagem de Cristo, para que naquele grande dia, nós possamos estar toda a eternidade conhecendo a Deus e tendo a comunhão com os irmãos. Lá, acredito que vai ser muito mais fácil, porque lá nós não teremos mais a presença do pecado no meio da igreja. Enquanto estivermos aqui, nós teremos que lutar. Lutar contra os nossos pecados, contra as nossas falhas e lutar contra algo que nós não vemos, que são as hostes espirituais, as potestades, que quer a todo momento desunir a igreja, dividir a igreja, atrapalhar o reino de Deus. Que Deus nos dê sabedoria a vivermos em comunhão, em união, a sermos igreja, a sermos discípulos de Cristo Jesus. E assim possamos glorificar o nome dele.